sabem, às quartas-feiras, a cada 15 dias, é a vez do nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino José da Silva, que já está aqui conosco em nossos estúdios. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez ao nosso Ver Mais. Mais uma vez, obrigado, Susan. E aqui realmente eu sinto que sou bem-vindo. É verdade. Por toda a de equipe, todos, né, doutor? Isso é que é legal. Esse entrosamento é muito importante para o resultado que a gente obtém no final. É fundamental. É o que a gente quer passar bacana adiante para todas as empresas, todos os lugares também que nos assistem, né, Para doutor? quem esteja nos assistindo, que saiba que, além do programa estar no ar, há uma interação fora do programa também. A gente interage, procura trocar informações e nessa conversa, nessa interação, é que a gente tem um produto, ao meu ver, positivo. Exatamente, graças a Deus, né? Felizmente. Doutor, hoje o nosso tema, o nosso assunto são os miomas, né? Aí eu já digo o seguinte, você aí de casa, daqui a pouquinho eu vou abrir o telefone, que você vai poder participar também, você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, e vai poder tirar sua dúvida aqui com o doutor Belarmino. O que é? O que são os tais miomas, doutor? Os miomas, Susan, são pequenos nódulos benignos que aparecem dentro da musculatura do útero. O útero é uma víscera, é um Só no órgão. útero aparecem? Ele tem outras denominações, por exemplo, na mama dá nódulos, mas é chamado fibroadenoma. Então, em cada local, o oma do latim representa um tumor, no caso benigno. O mioma é um tumor sempre benigno. E ele aparece no útero nos mais diferentes locais, podendo ou não ocasionar sintomas. 50% dos casos ocorrem sintomas. O principal deles é o aumento do número de dias de sangramento, de menstruação, e a outra porcentagem é o número de dias que ficam, não só no período do ciclo menstrual, mas durante o período todo. Às vezes a mulher, a cada 28 dias, menstrua. Então ela passa a ter, ao invés de 3 ou 4, 5 dias de um ciclo, ela fica menstruada mais dias. Quer dizer, quando tem sintoma, porque normalmente não tem, como o doutor ressaltou, quando tem, é isso que acontece. O que, na verdade, se eu conseguir aqui no programa deixar para quem estiver nos assistindo agora, assim, um parênteses bem grande, é que devido à tecnologia, que a princípio ela vem a nosso favor, atualmente com os ultrassons que a gente tem nos consultórios, meus colegas, Brasil afora, por que não? No mundo todo, se consegue fazer o diagnóstico, visualização de muito mais coisa. Aquele velho ditado, quem procura, acha. Mas, sabendo que a incidência do mioma é tão grande e benigno e assintomática, a minoria, 1/3 somente dos miomas, do universo de 100%, somente 25% é que tem indicação cirúrgica. Os demais, 75%, eles têm tratamento clínico. Ou seja, não precisa tirar. Não há necessidade, a princípio, de retirar. Vai depender do tamanho desse útero, dos sintomas que a mulher venha a ter, porque fazendo uma ultrassonografia, o ginecologista, né, convencionalmente no consultório, a gente consegue ver pequenos nódulozinhos. Mas, como profissional, eu posso fomentar a ideia daquilo ali vai preocupar, fazer um circo em cima daquilo ali, ou simplesmente ver e saber que a maior parte das mulheres tem miomas e são assintomáticos. Doutor, aí eu pergunto o seguinte, né? Muitas pessoas ficam descobrindo através do ultrassom, porque o diagnóstico é pelo ultrassom, né? É um dos principais. Beleza, aí a mulher sabe que ela está com um mioma, ela prefere tirar, mesmo que seja benigno, para não ter mais aquele mioma dentro dela. Isso acontece muito também, né? Acontece. Mesmo o médico não indicando para tirar. Acontece porque a gente está vindo agora de de um novo pensamento muito discutível, a meu ver, a praticidade. Diz assim, já teve o número de filhos que quer, não quer se incomodar mais, retira o útero. Não é bem assim, pessoal. Se for assim, ter uma verruga no dedo, tira o dedo, a mama não vai amamentar mais, retira a mama. Que prevenção é essa? Não é por aí. Então, eu vejo o lado do profissional e o lado do paciente. O paciente já vem, às vezes, o fomento, essa ansiedade em resolver a questão, parte muitas vezes até do próprio profissional que assiste a paciente, induzindo-a a pensar assim, olha, futuramente esse mioma pode lhe incomodar. Claro que vai poder incomodar, mas somente 25%. Como ela vai, teoricamente, anualmente ao ginecologista, ela faz
todos os exames, se ele vir a crescer, você faz a retirada desse útero. Mas não como princípio. Ter um pequeno mioma, eu estava comentando anteriormente, antes de entrarmos no ar, com a Susan, que, por exemplo, às vezes durante um parto, uma cesariana, a gente consegue observar mulheres com pequenos miomas. Nem só um, né? Então, Mais de um. Mais de um, às vezes múltiplos pequenos miomas. Então eu diria assim, se ela está tendo filho naquele momento e com esses pequenos miomas, se ela tivesse procurado um profissional de conduta discutível e ele tivesse induzido a retirar o útero... Ela não teria o filho. Ela não teria o filho. É verdade, isso que acontece. Então, o útero miomatoso nem sempre é cirúrgico e nem sempre é sinônimo de infertilidade. Ele vai poder ser patológico, mas aí na sequência da conversa a gente vai ver quando que ele é patológico. Pois é, doutor, só uma pergunta ainda falando sobre esse assunto. A mulher, então, ela pode conviver a vida toda dela com o mioma? Se for assintomático, se ele não incomodar, quando é que ele não incomoda? Quando ele não ocasiona sangramento, quando ele não faz volume abdominal. Alguns miomas, Susan, crescem tanto que dão a impressão de uma gravidez de 3 meses. O volume abdominal fica saliente. Então, se for uma mulher magra, você observa já no exame que ela tem uma protuberância infraumbilical e que não é gravidez. Às vezes, se for uma mulher em idade fértil, você até pensa em gravidez. E ela fala muito pelo contrário, estou sangrando muito. E o principal sintoma é a anemia, a baixa de glóbulos vermelhos. E daí o que acontece? Pode baixar a imunidade, daí sim há necessidade de tirar, né, doutor? Perfeito. Com anemia crônica ou aguda, a mulher tem uma queda da defesa geral, ficando com a retaguarda baixa e sendo alvo de inúmeras infecções que possam ocorrer. Doutor, vamos já primeiro para as causas, depois a gente pergunta esses patológicos, né? Mas primeiro as causas mais frequentes dos miomas, quais são? A gente observa que aí já seria uma medicina mais holística. Em que aspecto? Toda vida que cada mulher, ou cada homem, cada um de nós passa por uma adversidade, uma turbulência, o corpo é um todo. Então, pode sofrer algumas alterações. A gente vê que mulheres mais depressivas, extremamente tensas, perturbadas psiquicamente, têm uma predisposição maior para poder ter não só miomas, como uma enxaqueca, como uma úlcera gástrica. Por quê? Porque a parte hormonal vai estar totalmente desfuncional. Ela não vai estar agindo de uma forma fisiológica, ela vai estar alterada. E a principal causa é a ação do hormônio estrogênio, que é um hormônio natural na mulher, só que às vezes a mulher tem tipo um relâmpago, ela dá uma emissão, dá um pull um lance muito forte de... Tem idade para isso acontecer? Geralmente entre 18... os miomas principalmente entre 30 e 50 anos. 30, 50 anos? Porque atinge ali a menopausa, né? É a fase intermediária que começa a parar a menstruação, para umas para com dia e hora marcada e para outras fica se arrastando. Então, nesse período em que é mais lento essa parada, que não ocorre uma parada definitiva súbita, ela pode ter uma desarmonia hormonal, levando ao aparecimento de miomas, como cisto de ovários e tudo mais que a gente colocou. Mas como o nosso foco hoje são miomas, é sobre eles que a gente vai continuar falando. O passado são os miomas. E a gente estava falando anteriormente que muitas causas de uma pessoa, de uma mulher ter um mioma é por causa do estresse, da depressão, enfim, causas até que não sabem... Alterações hormonais, né, Suzana? Alterações hormonais, às vezes não sabe nem se explicar muito o porquê, né, Porque, doutor? na verdade, a gente estava conversando aqui no intervalo, o adubo do mioma é o hormônio estrogênio. Então, quanto mais tempo a mulher estiver exposta a esse hormônio, maior ele pode ficar. Tá, aí agora vem aquela questão, porque a reposição hormonal, na hora que a mulher está na menopausa, normalmente tem a ação do hormônio estrogênio. E aí? Perfeito. Nós temos 2 tipos de reposição hormonal. Uma reposição hormonal convencional, que entra o estrogênio e um progestágeno, que é uma combinação típica que a indústria farmacêutica faz. E temos a fitoterapia, que hoje é a mais indicada, porque ela vai ter uma ação muito semelhante
ao estrogênio, só que é natural. Então, não vai estimular o aumento desses miomas. E que os próprios médicos já indicam, eu não sabia disso. Antes, o doutor Bellarmino estava me comentando que eu achava que era só um fitoterapeuta. Ele falou, não, Susan, nós, todos, nossos colegas, os colegas dele, receitam. O ginecologista que faz reposição hormonal, todos os meus colegas soubemos que temos dois caminhos. Ou o convencional, que geralmente é quando a mulher tem muitos sintomas. Qual é o principal, assim, na reposição, no caso? Os fogachos, os calorões. E a fitoterapia, no caso, por exemplo, uma mulher que não tenha muitos sintomas, mas que quer regredir o seu mioma, ela pode lançar mão dos fitoterápicos. Olha, Brasil, na verdade é melhor pegar sempre o fitoterápico. Quando né? possível. Quando possível, sempre. Melhor do que os farmacêuticos. E sendo um país tropical, com uma vasta vegetação, com tudo que esse país oferece de medicamentos naturais, a gente lançar mão de medicamentos em laboratório, que quando você vai ler os efeitos colaterais, é um jornal, assusta pacientes. Nos assusta também. É verdade. Doutora, a gente já tem uma ligação aí, a Luciana. Alô? Oi, Susan, tudo bem? Oi, Luciana, tudo jóia. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Obrigada, eu sou de Brusque. De Brusque, legal. Isso. Luciana, qual a sua dúvida? Assim, ó, eu tenho uns miomas que apareceram há mais ou menos uns 5 anos. Daí, foi tentado tirar na cesárea do meu último neném há 3 anos atrás, mas o médico não tirou porque deu sangramento, ele optou por fazer uma laqueadura. Assim, ó, a minha menstruação vem de 30 em 30 dias, de 3 a 4 dias. É aconselhável tirar o mioma nessa idade que eu tô, tirar todo o útero? Quantos anos mesmo? Não sei. 38. 38. Luciana, o meu colega foi super prudente com você. Eu tenho que dar parabéns ao meu colega, porque realmente a cesariana, durante uma cesariana, a coagulação da gestante modifica muito. E se for tentar fazer um parto e retirar os miomas, a possibilidade de você fazer uma coagulopatia, ou seja, o sangue não coagular, é muito grande. Não é prudente fazer isso. Isso é uma rotina no nosso meio. Então, não é que ele não quis, é que não está indicado fazer esse procedimento. E se você, como acabou de colocar, menstrua de 3 a 4 dias, toda mulher, não só a Luciana, de Brusque, terra da minha mãe, deixa eu dar uma deixa aí para a dona Claudete, se toda mulher que é assintomática tem os miomas, não há por que mexer nesse útero. O útero dela é funcional, ela está menstruando mensalmente, 3 a 4 dias. Então, para ela, não melhor justifica. não tirar, não há necessidade. E ela teve a sorte de pegar um profissional muito consciencioso, muito consciencioso. Legal, Luciana, obrigada. Obrigado pela ligação, né? Participando aqui conosco, Isso. né? Doutor, a gente falou, né? A gente citou que normalmente é assintomático, mas nos sintomas que vem a dar, que vem a causar, também acontece aquela vontade extrema de urinar. Por que isso? Porque o útero, ele tem um volume convencional em torno de 120 centímetros cúbicos. Seria mais ou menos, Suzana, comparado a um abacate, assim, colocando, ou com uma lâmpada daquelas mais antigas, com o bucal para baixo, seria daquela dimensão. Se ele começa a aumentar muito, ele começa a comprimir. Eu vou pedir até se o André conseguir mostrar aqui para nós. Macaquinho. Aqui, vamos ver lá, André. Pega do lado de cá. Então é o seguinte, o útero está aqui, há uma sobreposição dos ovários, e se ele começa a aumentar muito de tamanho, aqui está a bexiga, esse amarelo aqui, tá? Vai haver uma compressão da bexiga, fazendo com que a mulher possa ir várias vezes ao banheiro, urinar, porque ele aumentou de tamanho, aquele está no tamanho convencional. Mas se ele começa a chegar próximo ao umbigo, ele começa a ver até a parte renal, da onde desemboca a urina, ele começa a comprimir e a barriga, o abdômen, começa a ficar saliente. E daí é aquele lance que a gente comentou no bloco anterior, de a barriga parecer que está grávida até, né? Porque o volume é de 120, mas ele pode chegar a 300, 400. E por isso que também dá mais vontade de urinar. Doutor, já que a gente está aqui na figura, vamos mostrar ao pessoal de casa onde mais se encontram os tais miomas. Suzana, geralmente na parte externa, são chamados de miomas subserosos, tá? Esses são os mais frequentes. Eles podem ocorrer aqui dentro da cavidade uterina, sendo frequentemente uma causa de abortamento de repetição. Por quê? Porque o útero não mantém uma regularidade nesse caso. Então, a superfície dele sendo irregular, acaba o óvulo chegando ali e o útero expele esse óvulo. Então, quando ele está interno, ele pode ser uma causa de abortamento. E ele pode estar sendo uma víscera
e uma musculatura aqui dentro da parede. Ele pode estar aqui dentro, aqui ou aqui. Quando ele é externo, a gente faz miomectomia, é retirado somente o nódulo externo. Quando ele está dentro, que foi mais ou menos, eu acho que o caso que a Luciana nos comentou, não tem indicação para retirar, tá? E quando é interno, se a mulher ainda não tem filhos ou está com sangramento, tem indicação para retirar. Entendi. Doutor, até antes da gente falar de tratamento, a gente falou antes dos sintomas que às vezes a mulher ela sangra mais tempo na menstruação. Aquelas mulheres que tomam pílula, mesmo com a pílula anticoncepcional, continua sangrando também? Menos. E se ela quiser, às vezes o próprio tratamento pode ser o anticoncepcional contínuo, quando feito o diagnóstico bem no começo, porque aí é uma inibição de estrogênio e esse mioma subinvolui, ele atrofia. Olha só. Por isso que eu coloquei no começo para você que, e para quem nos assiste agora, que tem tratamento clínico para o mioma. Vai depender em que instância que for feito o diagnóstico. Que obviamente com mioma, Suzana, com o triplo do tamanho, fazendo compressão, dificilmente você vai obter resultado no tratamento. Aí vai ter que tirar, né? Eu lembro, com certeza. Mas a mulher até consegue conviver. Eu lembro de senhoras, enfim, da minha infância, que tem um abdômen mais proeminente, saliente. Sim. E hoje eu entendo que provavelmente essas senhoras tinham miomas, o útero dilatava não só pelo número de filhos, mas elas conviviam com aquilo. Aí o que acontecia? Na menopausa, o útero, porque não tinha mais estrogênio, ele começava a atrofiar e ela nem teve o diagnóstico. Garanto que muitas pessoas lembram de pessoas assim também, lembro. né? Doutora, a gente tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é a Suzana. Oi, Suzana, quase minha xará. Seja bem-vinda. Suzana, você fala de onde? Eu falo de Blumenau. De Blumenau, beleza. Qual a sua pergunta para o doutor Belarmino? É assim, eu tive bebê há 6 meses, né? E realmente, observando agora o programa, eu estou bem assim como ele disse. A abdômen aparente como se tivesse 3 meses de gestação. E eu estou com sangramento há mais de 2 meses, né? Eu gostaria de saber se realmente há uma probabilidade de serem miomas, visto que eu já vi casos parecidos com pessoas que eu conheço. Ou seja, ela teve o bebê há 6 meses, mas continua com aquela barriga parecendo que estava grávida. Suzana, obrigado pela pergunta e é muito pertinente a sua pergunta. Você levou 9 meses para distender o seu útero para o bebê para o útero poder comportar o seu filho ou filha. Então, não vai ser agora, de imediato, que esse útero ele vai subinvoluir, que ele vai atrofiar, contrair. Leva um tempo importante para o útero poder contrair. Então, provavelmente o que você tem, Suzana, não são miomas. Você está ainda, puérpera, que a gente chama, num pós-parto, mas faz 6, 8 meses. Não, você ainda está sob ação, foram 9 meses a gestação. Então, tem um tempo, depois de completado 1 ano, terminada a amamentação, fazendo exames periódicos, aí sim você vai poder checar junto ao seu médico se são miomas ou não. Mas eu lhe dou quase que certo que não deva ser. Viu só? Interessante isso. Obrigada, Suzana, pela participação. E o sangramento, Suzana, que ela citou no caso, às vezes, só uma consulta para poder explicar isso. Quando a mãe interrompe muito abruptamente a amamentação, ela pode ter esse tipo de sangramento. O desmame tem que ser de forma lenta para não ter esse sangramento muito rápido. Então, talvez se a gente conversasse com a Suzana disse assim, não, eu tirei do peito subitamente dia tal porque estava com fissura mamária, alguma coisa assim. Pode ter até a ver com isso, Daí, né? a importância do nosso quadro, a razão de a Suzana e toda essa equipe nota 1000 aí, não é fazendo média, mas é o seguinte, de que nada vai suprir uma consulta. Nós estamos aqui para tentar esclarecer, explicar e fazer o nosso melhor. Muito a nossa bem. intenção é a melhor possível. Né, Falou e disse. Doutor, vamos para os tratamentos? Vamos embora. Vamos lá. Pode ser, quando tiver que operar, a retirada somente dos miomas, quando a mulher ainda não teve filhos, ou quando o mioma comete a maior parte do útero, ou seja, 1/3 a 2/3 do útero, tem indicação para fazer uma esterectomia, a retirada total do útero. Então, nesse caso, você pode fazer via alta, tipo uma incisão de cesariana, ou atualmente a gente tem optado por fazer via baixa, uma cirurgia que você faz por baixo. O acesso seria endovaginal.
Olha, que interessante. Aí não fica cicatriz, nada, você retira o útero, você pode fatiá-lo. Eu sei que quem está nos assistindo pode perguntar, mas se o útero está aumentado, como é que vai sair? Ele prende-se os ligamentos e retira-se ele por partes, mas ele sai inteirinho. Olha, e além disso tem aquele fator ali que a gente comentou da pílula anticoncepcional, que pode Contínua, ser feito. e tem um outro, um mais moderno ainda, Susan, e eficaz, obviamente, não adianta ser atual e não ser eficaz, que é embolizar as artérias que nutrem o útero. Então, você pega, como é feito com varizes nas pernas, é colocado uma substância esclerosante. A gente falou sobre isso, Isso, e aí se esclerosa essas artérias que estão nutrindo esse útero. Ele vai encolher, porque não tendo aporte sanguíneo, ele vai atrofiar. Olha que interessante. Chama-se embolização de miomas ou... Aí não precisa nem tirar, né? Não precisa nem tirar. Legal. É bem menos invasivo, mais prático e de melhor resultado. Ótimo. Doutor, para finalizar, o doutor queria falar... Eu tenho, assim, a gente aqui, o quadro é Saúde da Mulher, mas eu achei isso aqui muito interessante. Nós estamos agora na semana... Quem assiste o Ver Mais, lembra que a gente já não falou sobre isso? adianta só cuidarmos da saúde feminina se o parceiro não estiver legal. Bacana é casal saudável. Então, essa semana aí é a nossa semana de termos vergonha, porque segundo o lema aqui, vergonha é morrer por orgulho. É verdade, muito bem. É legal a gente deixar esse recado, mesmo a gente já tendo falado sobre isso aqui no Ver Mais. Gente, os contatos do Dr. Bellarmino, 33260102. 33260102. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pelos excelentes sempre esclarecimentos que o doutor passa para todos aí de casa, né? Tanto é um sucesso que a gente vê aí nas ruas. Obrigado, eu, Susan, sempre.